Então a gente viu na nossa aula anterior, né, que o turismo ele necessita do mercado para desenvolver, né, necessita que exista alguém que ofereça hospedagem, que ofereça o próprio transporte aéreo que eu estava comentando, né, restaurantes, enfim, os atrativos, né, que equipem esses atrativos. Mas, no entanto, né, muitas vezes esse mercado apresenta falhas, como a gente viu, né, e aí se faz necessária essa atuação do poder público ou até de outras organizações da entidade civil, da sociedade civil, né. Então, os exemplos mais evidentes, talvez, né, de atuação dos governos em relação ao turismo, nesse sentido, fiquem na é a esfera, por promoção, por exemplo, de exemplo, infraestrutura da para os promoção locais, turística, né, porque é um né, investimento e na muito promoção. alto, por exemplo, né, uma estrada ou um aeroporto, que raramente alguém no mercado se expõe a fazer, né, ou tem tamanha soma de capital, ou se expõe a fazer sem determinadas garantias, né. Então, nesse sentido, é interessante que o governo faça e aí a partir disso estimula ou fomenta, né, o desenvolvimento do turismo em determinadas localidades, ou muitas vezes estabelece as regras do jogo, né, para que a iniciativa privada o faça. Né, como foi o caso agora, por exemplo, da privatização de alguns aeroportos. Né. Um outro campo de atuação do Estado é justamente nessa proteção dos bens comuns, né? Então, quando eu tenho essa existência de interesses conflitantes, né, por exemplo, em relação ao ambiente ou em relação ao urbano, né, a altura dos prédios, por exemplo, lembrei aqui do caso de Balneário Camboriú, né, que se construíram aquela série de arranha-céus e não tem mais o sol na praia depois das 3, né? Enfim, foi toda uma escolha daquilo, mas que outros destinos, por exemplo, buscaram evitar, justamente, né? A partir do seu plano diretor, regrando isso, né? Enfim, também existem outras razões, né, para além dessa questão da infraestrutura e dos bens comuns de atuação do governo. Um ponto também frequente, né, é que o turismo muitas vezes ele é formado por diferentes pequenos empreendedores ou pequenas instituições cooperativas, enfim, que não têm uma capacidade de influência no mercado maior, né? Ou seja, são o que a gente chama de tomadores de preço, né? E essas instituições muitas vezes estão com pensamento de curto prazo, né, de como é que eles podem chegar até o fim do mês, enfim, não tem essa visão global e não tem um poder de influência no mercado para competir com outros destinos, por exemplo. Né? Então, um dos papéis tanto dos governos como de associações seria justamente essa produção que a gente chama de inteligência de mercado, né? Ou seja, a produção de pesquisas, de estatísticas que me permitam de alguma maneira, ver como é que o destino está posicionado, como é que ele está se articulando, né, e quais são os pontos que ele pode melhorar nesse sentido, né, e buscar. E aí um outro ponto, né, dentro da inteligência de mercado é justamente essa coordenação entre os diferentes atores, né. E aí nesse campo também, né, a promoção passa a ser um outro aspecto, em geral um aspecto que o setor privado demanda muito do setor público, né, a promoção turística. O que, por vezes, a gente poderia até ver como algo controverso, né? Por que o Estado, de alguma maneira, usaria o dinheiro dos impostos para promover determinados interesses privados, né? Por um outro lado, eu tenho a justificativa de que, ao fazer isso, eu teria um aumento de fluxo de visitantes e conseguiria aumentar a base, né, de arrecadação nesse sentido. Por outro, de que talvez fosse interessante que os próprios empresários se articulassem numa associação autônoma e fizessem isso. Enfim, isso vai variar de acordo com a política de cada destino. Né? Mas esse é um ponto que existe bastante cobrança em geral, né, do empresariado por parte do Estado. Né? É um campo em que as ações são muito mais, como é que eu posso dizer assim, vigiladas, né, e esperadas nesse sentido. Né? E nesse sentido é justamente porque essa promoção feita por um destino, né, garantiria justamente um certo compartilhamento de esforços que traria um ganho para todos, né, mas sem um ganho direto individual. Ou seja, é necessário, nesse sentido da promoção, essa coordenação, né, alguém que faça essa coordenação para evitar justamente aquela situação em que, por exemplo, eu vou investir sozinho, mas o outro cara do outro hotel vai ganhar também, e aí fica nessa desconfiança e ninguém acaba investindo. Então, justamente é necessária essa organização muitas vezes feita justamente
pelos conselhos de turismo, ou por alguma secretaria, ou por um convention bureau, por algum outro tipo de associação que faça essa mediação para colocar, né, essa entidade, essa associação que é o destino, né, a parte do interesse individual de cada empreendedor, né? Então, nesse sentido, é um outro ponto de atuação importante. E também, né, quando existe essa estrutura de que são pequenos negócios, como eu comentei, né, muitas vezes formadores de preço, é importante existir algumas ferramentas de estímulo ao crédito, né, e para que haja um estímulo a nova infraestrutura turística, né? E além de nova infraestrutura, ou melhorias também, né? Por exemplo, um investimento que um hotel possa vir a fazer em painéis solares, uma ampliação da sua estrutura, o próprio treinamento dos seus colaboradores, enfim, né? Então o crédito se faz interessante nesse sentido, né? De que eu possa tomar esse dinheiro emprestado de alguma maneira mais barato que em outras instituições de bancos, enfim, né? Para que eu possa ter esse crescimento do turismo depois, né? Então isso é um outro tipo de política de atuação, né, do governo em relação ao turismo. E além, claro, dessas inovações, né, um outro fator importante para o crédito é justamente estabelecer algumas garantias que auxiliem as empresas no caso de conjunturas desfavoráveis, né, como essa aqui que a gente tem vivido. Então, aí a gente tem um outro campo, né, de atuação do governo. Um outro, além desses, né, que eu citei, um outro campo vai ser justamente diretamente na demanda turística, né? E o caso mais evidente disso, por exemplo, são as políticas de visto e de imigração, né? Então, por exemplo, para um americano entrar no Brasil, ele precisava fazer uma série de procedimentos que era igual ao que os Estados Unidos exigiam do Brasil, né? Isso recentemente mudou com a história do visto eletrônico, né? Então, que efeitos que será que isso produziu, né? E justamente essas políticas de imigração muitas vezes têm uma relação também com a política política de vistos, né? Com a política de imigração de quem vem para trabalhar no país, né? Um outro campo ainda vem a ser a própria regulação das atividades, né? Ou seja, definindo quem pode ou quem não pode atuar em determinadas atividades, né? Fazendo essa fiscalização, por exemplo, aí não no campo nacional, mas no campo municipal, a vigilância sanitária, ou no estadual, os bombeiros, né? A própria garantia da qualidade de alguns serviços, né? Então, o próprio Estado passa, por um lado, a buscar fazer essa garantia, né? Um papel que era muito mais presente antes da internet, né? Da possibilidade que a gente tem hoje de ver esses comentários e ter informações sobre as empresas, né? E, de uma maneira, exercendo esse papel de tutelar o consumidor também, né? De proteger o consumidor. Como a gente vai ver no próprio texto do Jenkins e do Licorice, né? O modo como é que o turismo vai fazer parte da agenda desses governos vai variar de época para época e de acordo com essa estrutura política administrativa de cada país e a importância que ele atribui ao turismo, né? Então a gente nota aqui, por exemplo, né, nesse quadro, que de 45 a 55 eu tinha como características, né, principalmente alguns pontos de atuação, né, a busca por racionalizar essa questão de procedimentos de alfândega, a questão das moedas, né, e regulamentações em relação à própria saúde, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, isso era um campo de atuação importante para o estímulo ao turismo, né. Passado esse período, eu vou ter, por exemplo, um maior envolvimento do governo no próprio marketing turístico, né, ou seja, na promoção do país no exterior, a fim de aumentar potenciais ganhos, né, com a entrada de visitantes. Dos anos 70 a 85, esse foco do envolvimento do governo no fornecimento de infraestrutura turística e no uso do próprio turismo como um instrumento de desenvolvimento regional, né? E aqui é bastante interessante, por exemplo, a gente tem em mente, no caso da Europa, que o turismo era um instrumento para a integração dos países do sul, né, do Mediterrâneo, em relação ao resto da comunidade, né? E tinha esse caráter de alguma maneira, atenuar esses desequilíbrios regionais, né? E o mesmo aconteceu no Brasil em relação ao Nordeste, né? Essa busca de investir no turismo como uma maneira de
promover com que o Nordeste fosse melhor integrado à economia nacional, né, e tivesse menos disparidade em relação ao sul e ao sudeste do país. Né? Então, o turismo ele muitas vezes é utilizado nesse tipo de política. Né? E a partir de 85, então, o uso continuado do turismo como um instrumento de desenvolvimento regional, um maior foco que se coloca nas questões ambientais, né? um menor envolvimento do governo nessa questão da infraestrutura turística, né? E uma maior ênfase justamente nessas parcerias público-privadas e nessa regulamentação do setor, né? De como é que nessa coordenação e nessa atribuição de instituições que vão de alguma maneira dar conta de como é que a atividade vai se desenvolver, né? Então a gente nota aí o quanto eu tenho essa mudança de ênfase, de foco, né, na atuação dos diferentes estados nesse sentido, ao longo do tempo. Eu coloco para vocês aqui uma série de campos, né, alguns dos quais eu já mencionei, que o governo acaba atuando, né? Então, por exemplo, essa própria questão da infraestrutura em relação ao acesso e também ao saneamento, que a gente estava discutindo na aula anterior, essa questão dos bens comuns, né, da proteção dos bens comuns, o ambiente, o patrimônio, questões urbanísticas, esse papel de coordenação e de articulação dos diferentes atores, né? Esse papel de inteligência de mercado, de produção de estudos que permitam um melhor posicionamento dos destinos, um papel de promoção turística também, muitas vezes, então, participando de feiras ou agendando, né, alugando estandes ou, inclusive, destinando verbas, né, para produção de peças publicitárias, o papel do crédito, né, que a gente viu também, em algumas políticas com atuação diretamente, né, sobre como é que o turismo vai ocorrer, como, por exemplo, quem pode ou quem não pode circular dentro do país, a legislação de férias, né, se eu tenho férias remuneradas ou não, que período é essas férias, a legislação trabalhista também, que vai ter um impacto bastante forte, enfim, nessa própria renda disponível, e como é que vai se dar nesse tempo disponível para os visitantes, né? Além, claro, de uma série de relações de trabalho que o próprio campo do turismo também tem, né? As relações entre os empregados e os empregadores, enfim, de empresas turísticas, né? E buscar regular isso, que é um campo que muitas vezes também tem conflitos, né? Muitos, aliás. Essa ideia de proteção do consumidor, né? De tutela do consumidor, essa regulação também de atividades, né? E aí essa regulação de atividades vem com uma certa, inclusive, proteção e uma busca por uma garantia de qualidade, né? Por exemplo, o Cadastur é talvez o caso mais explícito dessa política, né? Ou seja, para eu ter o Cadastur eu tenho que ter uma série de elementos, como por exemplo, bom, algumas coisas básicas, né? O próprio CNPJ, o alvará de funcionamento na prefeitura, e aí a prefeitura vai fazer as suas exigências, né? Do que uma atividade deve ter. E o quanto esse cadastro é obrigatório para eu atuar, e se eu não tiver com esse cadastro atualizado e regularizado, o Estado tem o poder de me aplicar algumas sanções, né, nesse sentido. E aí um dos casos da própria política turística vai ser a coibição desse turismo pirata, né, porque além de garantir, claro, essa qualidade dos serviços, eu também tenho a própria busca por garantir que essas atividades recolham impostos, né? E de que o turismo acabe atuando nessa base fiscal, né? Ainda nesse campo de regulação, a própria regulação do uso do solo, né? O que eu posso, o que eu não posso fazer em determinado local, né? Então, tem alguns casos também de exemplos que eu coloquei ali nos links das notícias para vocês. E a própria política fiscal, né? Enfim, tinha aquele ditado que dizia, né, que na vida duas coisas só são certas, né? A morte e os impostos. Então, a política fiscal, ela, claro que vai além do campo do turismo, né? Mas muitas vezes, então, por um lado, eu tenho uma política fiscal mais geral, que tem uma influência direta em como é que o turismo atua em determinado destino, né? Ou seja, influenciando talvez a demanda ou a oferta, às vezes fica mais caro, fica mais barato. Enfim, por exemplo, agora a gente tem essa discussão toda sobre o preço da gasolina, né? E o quanto isso influencia, né? As viagens ou a propensão das pessoas em fazerem viagens. Mas, por outro lado, também eu tenho muitas vezes
uma atuação direta, por exemplo, algum município que escolhe dar uma isenção de imposto para alguma, por exemplo, para hotéis, né, que pagam ISS, ou essa discussão que existia em relação ao próprio Airbnb, né, se deveria pagar esse imposto ou não, e o quanto essa política fiscal, né, ou seja, esses impostos depois vão ser revertidos nessa própria atuação do governo em relação ao turismo, né, de como é que as coisas vão se complementar nesse sentido, né? Então, também é um campo que a gente pode discutir mais aprofundadamente depois, né? E aí, nesse sentido, uma definição de um autor que vai, né, colocar o que ele entende por uma política pública em turismo, né, vai ser justamente isso, que uma política de turismo pode ser definida como uma estratégia para o desenvolvimento do setor turístico em um nível comunitário, ou seja, essa articulação entre os diferentes atores de um determinado destino, né, que vai estabelecer objetivos e linhas de ação como base, ou seja, não só onde que a gente quer chegar, mas como que a gente vai chegar lá, né, e quem é que vai ser o responsável por isso, né, como uma base por que precisa ser feito. E, né, então, nesse sentido, significa identificar e concordar com os objetivos comuns, ou seja, tem que ter essa base, como um certo consenso, estabelecer prioridades, né, situar no contexto da comunidade os papéis desempenhados, seja pelo governo nacional, pelo setor privado, ou pelas diferentes organizações intermediárias aí, né, estabelecendo justamente essas possíveis coordenações e implementação de diferentes programas, né, consensuais para resolver os problemas identificados e, claro, tudo isso com um monitoramento e uma avaliação desses programas, né, a partir dos quais eu possa voltar e estabelecer aquele ciclo que eu tinha comentado de políticas públicas, né? E aí, nesse sentido, uma coisa que se coloca para a política de turismo, né, é que é muitas vezes difícil individuar justamente um âmbito de intervenção do Estado. Como a gente viu, eu tenho diferentes possibilidades aí, eu tenho diferentes atores, né, então, e que muitas vezes não tem uma relação direta com o turismo, né, no próprio caso da gasolina que eu estava comentando, e então essa política justamente necessita eu fazer esse exercício de identificar quem são esses atores, né, quais são esses objetivos, como é que funcionam essas regras, essa regulação, essa coordenação do sistema, né, e de ter em mente que existem muitas vezes ações de outras políticas, de outras esferas de atuação do governo que também têm influência no turismo, né, para além de uma política que a gente chamaria de setorial, né, ou seja, voltada especificamente para o turismo. E aí, nesse sentido, as políticas de turismo elas acabam, de alguma maneira, centrando muito numa ideia, por exemplo, de competitividade, né? E aí eu coloquei aqui para vocês essa tabela, né, que foi inclusive uma política que existia, né, do Ministério de financiar esses estudos de competitividade, né, dos diferentes destinos brasileiros, de 65 destinos, né, e em que eles avaliavam esses destinos nessas dimensões, se não me engano são 13 dimensões aqui, né, então faziam essa questão, e se a gente for ver essas dimensões, de alguma maneira são os campos de atuação do governo em relação ao turismo, né? Então, por exemplo, a infraestrutura, né, ou seja, a capacidade de atendimento do destino em relação a, por exemplo, questão de saúde, né, hospitais, enfim, a estrutura urbana nas áreas turísticas, fornecimento de energia, né? Em relação ao acesso, justamente se existe o acesso aéreo, o acesso rodoviário, o aquaviário, como é que é esse acesso, como é que é esse sistema de transporte, como é que está conectado esse destino em relação a, enfim, a outros, né? A dimensão de serviços e equipamentos, como, por exemplo, sinalização turística, a existência de centros de atendimento ao turista, a capacidade dos meios de hospedagem, a capacidade do turismo receptivo, né, a qualificação disso, dos próprios restaurantes. Uma outra dimensão que vem a ser os próprios atrativos, né, para além dos serviços e equipamentos, mas como é que então são avaliados esses atrativos naturais, culturais, eventos programados, enfim. Uma dimensão de marketing, né, que considera justamente se o destino tem ou não um plano de marketing, se ele participa de feiras e eventos, se existe uma promoção desse destino, se existe uma estratégia de promoção desse destino também em âmbito digital, né? As políticas públicas em relação ao turismo, ou seja, a própria política pública vem a ser uma variável, né, se existe ou não o grau de cooperação que existe entre
os diferentes atores ou entre essas diferentes escalas, por exemplo, do governo municipal com o governo estadual, com o governo federal, né? Se existe, por exemplo, um conselho de turismo, como é que é essa cooperação com a iniciativa privada também, né? A cooperação regional é um outro ponto analisado aqui, né? Na própria questão da governança. O monitoramento, se existe, né, pesquisas de demanda, de oferta, enfim, um sistema de estatísticas que permita a avaliação e a medição dos impactos do turismo ao longo do tempo, né, e inclusive para eu avaliar, né, se essa atuação do Estado em relação ao turismo, né, está sendo efetiva ou não, né. Uma dimensão que vem a ser a economia local, né, que coloca aqui a existência de uma infraestrutura ou facilidades para negócios, infraestrutura de comunicação, enfim, outros aspectos aqui. A capacidade empresarial, aí saindo um pouco do âmbito de atuação dos governos, né, mas de busca analisar se existe a instalação, né, de uma capacidade empresarial interessante, né, no setor de turismo destino, se existe alguma barreira de entrada ou, enfim, para geração de negócios, de empreendedorismo, né, se tem alguma coisa impedindo esse tipo de coisa para ocorrer. Aspectos sociais, então, o acesso que aquela população do destino tem à educação, os empregos que são gerados pelo turismo, né, o uso que essa população faz dos equipamentos turísticos, né, a própria noção de cidadania nesse sentido, né, desse acesso a todos, a sensibilização e a participação da comunidade na atividade turística, né, se existe uma política, por exemplo, para o enfrentamento de alguns problemas como a prevenção, a exploração de crianças e adolescentes, né? E por fim, então, aqui uma dimensão ambiental, né? Enfim, a estrutura e a legislação municipal em relação ao meio ambiente, a questão da própria rede e distribuição de água e esgoto, né? E a coleta dos resíduos, enfim, destinação desses resíduos, né? Se existe uma unidade de conservação do território municipal. Então, aqui outros aspectos nesse sentido, né? Então, e aqui a gente vê, né, as diferentes notas nos diferentes anos. Se vocês acessarem lá a página do Ministério, é possível ver esse resultado estratificado por município. Inclusive tem um relatório, né, avaliando cada município em cada um desses aspectos aqui. Tá bom? Então espero que com esse vídeo aqui tenha ficado claro para vocês o que vem a ser as políticas públicas e como é que elas passam a fazer parte da agenda do governo e como é que é a atuação desse governo em relação ao turismo, né? Eu coloco ali para vocês, então, essa série de reportagens, dando alguns exemplos que a gente vai discutir justamente no nosso encontro síncrono, tá certo? Então é isso aí. Bom estudo a todos. Tchau.